Ela é a heroína que assinou a Lei Áurea, um nome sinônimo de redenção. Mas por trás da imagem oficial esconde-se uma mulher de carne e osso, dividida entre o dever do trono, o fervor religioso e uma vida pessoal atormentada. A vida de Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga, princesa imperial do Brasil, começou sob o peso de um fardo histórico. Nascida no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em 1846, ela se tornou, muito cedo, a única herdeira do Império, a sucessora de Dom Pedro II. A corte era um ambiente de pompa, mas também de austeridade. Isabel foi educada de forma rígida, preparada para ser imperatriz, e sua personalidade logo se revelou reservada, profundamente católica e mais inclinada ao dever do que à política. O clima no palácio era de constante vigilância. Cada passo dela era um passo em direção ao trono. A pressão era imensa. A monarquia estava em crise, cercada por militares insatisfeitos e pela sombra da República. Ela não era apenas a filha do imperador, ela era a última chance do legado Bragança. Essa responsabilidade moldou sua alma, tornando-a uma figura de profunda fé, mas também de uma solidão imposta pelo destino. O casamento de Princesa Isabel não foi um conto de fadas romântico, mas uma intriga de Estado. Aos 19 anos, ela precisava se casar para gerar herdeiros e garantir a estabilidade da dinastia. A escolha recaiu sobre o francês Gastão de Orleans, o Conde d'Eu. A união, celebrada no Rio de Janeiro, foi vista como um arranjo frio. Embora o casal tenha desenvolvido um profundo afeto e respeito mútuo, a corte não perdoava. Havia críticas e fofocas sobre a presença do Conde d'Eu, um estrangeiro, e a demora em conceber um filho. O drama íntimo do casal se desenrolava sobre os olhos da nação. Os primeiros anos foram marcados por abortos e perdas, alimentando a superstição de que a coroa estava amaldiçoada. Os boatos circulavam. A família imperial estava condenada à extinção. Isabel sofria em silêncio com o peso de não dar um sucessor ao trono, o que a empurrava ainda mais para o conforto de sua fé. Essa dor pessoal, exposta ao julgamento público, cimentou sua imagem como uma mulher dedicada, mas profundamente atormentada. A história oficial a lembra pela Lei Áurea, mas o poder de Isabel foi testado em 3 longas regências, assumindo o trono na ausência de Dom Pedro II. E foi como regente que ela deu os primeiros passos em seu destino. O cenário político no final do Império era turbulento. A Guerra do Paraguai havia fortalecido o exército. A questão religiosa dividia a nação. E os cafeicultores, base econômica do país, estavam cada vez mais insatisfeitos com a pressão abolicionista. Em sua primeira regência, em 1871, ela sancionou a Lei do Ventre Livre. Este ato, embora tímido, libertava os filhos de escravas nascidos a partir daquela data. Foi um sinal claro de sua convicção. No entanto, o ato gerou uma inimizade crescente com os grandes latifundiários e setores da elite escravocrata que viam nela uma ameaça direta aos seus interesses. Em cada regência, a princesa demonstrava uma coragem política surpreendente para uma mulher tida como reservada. Ela não temia enfrentar as pressões, mas cada decisão a afastava um pouco mais da simpatia dos poderosos do império. Qual a sua primeira impressão sobre essa princesa regente? Você a via apenas como uma figura decorativa? Ou consegue enxergar a força política que ela demonstrou? Deixe sua opinião nos comentários, agora. O drama pessoal de Isabel, a dificuldade em ter filhos, a perda de entes queridos, o peso da coroa,
a levou a um aprofundamento de sua fé católica que beirava o misticismo. Ela se cercava de conselheiros religiosos influentes e a fofoca na corte de São Cristóvão dava conta de suas penitências e devoções fervorosas. Para Isabel, a abolição da escravidão deixou de ser apenas uma questão política e se transformou em um mandato divino, um dever moral inegociável perante Deus. Ela estava convencida de que o império só seria salvo da ruína se cumprisse sua missão de acabar com a injustiça da escravidão. Sua fé era seu guia e seu escudo. O misticismo, na verdade, era a manifestação de uma consciência pesada. O Brasil era um país de católicos, mas ainda dependente do trabalho escravo. Essa convicção pessoal era perigosa, pois a tornava inflexível e surda aos apelos da elite econômica. O ato final da abolição seria, para ela, um ato de redenção da nação, e por isso ela estava disposta a pagar o preço que fosse. Muito obrigado por permanecer no vídeo até aqui. A história de Isabel está prestes a chegar ao seu clímax, onde a coragem de uma única canetada selou o destino de milhões de brasileiros e, ironicamente, o fim do seu próprio império. O ano de 1888 foi o ponto de não retorno. A pressão abolicionista nas ruas era avassaladora e o número de escravos havia diminuído drasticamente devido às fugas. O sistema estava em colapso. Isabel, novamente como regente, viu-se no olho do furacão. De um lado, abolicionistas como Joaquim Nabuco imploravam pela lei. Do outro, os barões do café a ameaçavam com o fim do apoio financeiro e político à monarquia. O clima em 13 de maio de 1888 era de suspense histórico. A princesa imperial, contra todos os conselhos de seus ministros mais cautelosos, pegou a pena. Não houve hesitação. A Lei Áurea, com apenas 2 artigos, estava assinada, libertando cerca de 700 mil escravos. A reação popular foi de euforia, com festas e homenagens à Redentora. Mas na corte o silêncio dos poderosos era ensurdecedor. O que se dizia nos salões era a terrível verdade. A princesa Isabel assinou a liberdade dos escravos e, junto, assinou o atestado de óbito da monarquia brasileira. O ato de coragem da princesa Isabel teve um preço imediato: a traição da elite. Os fazendeiros, furiosos por não terem recebido indenização pelo fim da escravidão, retiraram seu apoio à coroa e se uniram à causa republicana. Em menos de 6 meses, a conspiração militar, liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, ganhou força. A princesa e o conde de Eu eram impopulares entre os militares. O clímax veio na madrugada de 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República. A descrição dramática da expulsão da família imperial é dolorosa. Dom Pedro II, cansado e alheio aos fatos, aceitou o golpe com frieza, ordenando que ninguém resistisse. Na calada da noite, a família foi levada para o navio Alagoas. Princesa Isabel, que havia sacrificado seu direito ao trono pela sua consciência, foi expulsa da nação que tentou salvar. A tristeza era profunda, a desilusão total. O Brasil não a quis, mas a história a consagraria. O exílio da família imperial começou em Portugal, mas logo se estabeleceu na França, no Château d'Eu, a propriedade do Conde d'Eu. O contraste era imenso. A arquitetura histórica e opulenta da Europa não conseguia preencher o vazio deixado pelo calor do Brasil.
A princesa viveu o restante de seus dias como uma rainha sem trono. Sua luta na França era para manter o legado e a fé em meio ao ostracismo político. Ela continuava a se corresponder com amigos no Brasil, mas o retorno era sempre negado pela República. Seus últimos anos foram marcados pela saudade e pela fé inabalável, a única coisa que lhe restava. Ela nunca se arrependeu da Lei Áurea. Em 1921, Princesa Isabel morreu na França. Uma figura histórica que, mesmo exilada, era lembrada por um ato de coragem que redefiniu o Brasil. Uma rainha que perdeu o império, mas ganhou seu lugar na eternidade por ter escolhido a humanidade em vez da coroa. Princesa Isabel abdicou do seu trono pela sua consciência. Ela escolheu a humanidade em vez da coroa. Sua vida é um lembrete de que as maiores decisões da história são muitas vezes tomadas por pessoas solitárias, em meio a um turbilhão de pressões. Se você pudesse perguntar algo a ela, o que seria? Comente abaixo, queremos saber o que você diria à princesa regente. Sua análise sobre essa heroína complexa é muito valiosa. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a próxima história.